Abra sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo de número 7. Livro de Juízes, no capítulo de número 7, a partir do primeiro versículo. Quantos acharam? Diga glória a Deus. Amém. Então, Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré, no vale. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Foram quantos soldados que tinham? 22 foram embora. E quantos ficaram? Então ao total eram quantos? 32.000 soldados. 32.000 soldados. E disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo há. Faze-os descer às águas, e ali tos provarei. E será que aquele que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte. Como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá, cada um ao seu lugar. Deus, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra, Pai. Que eu possa ser um instrumento, Senhor, esta manhã. Que não seja eu, mas que seja, Pai, o teu Espírito Santo a ministrar sobre a tua igreja. Fala conosco, Senhor. Fala conosco o que precisamos ouvir. Não o que nós queremos, Pai, mas o que nós precisamos ouvir para o nosso crescimento. E que tudo, Senhor, seja para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero ser breve para a gente poder ceiar. Eu estava meditando essa semana nessa palavra e o que nós temos aprendido aqui na casa do Senhor é sobre a intenção de Deus. Como Deus age através da sua palavra com intencionalidade. E Deus ministrou muito forte ao meu coração esta passagem, que é uma passagem conhecida. São os 300 de Gideão. Há um ensino muito precioso para nós. Há um ensino muito valioso para nós, para aplicarmos hoje. Precisamos entender o contexto. Nós lemos o capítulo de número 7. Havia naquela época uma batalha muito forte entre Israel e os midianitas. Naquela época Israel estava passando por um afastamento da presença de Deus. As ações de Israel estavam fazendo com que eles se afastassem, o povo se afastasse da presença de Deus. E as batalhas com os midianitas estavam cada vez mais constantes.
Cada vez mais aconteciam essas batalhas. Cada vez mais aconteciam essas oposições, essa opressão do povo midianita aos israelitas. Então Deus escolheu Gideão. Deus escolhe Gideão como um instrumento para poder libertar o seu povo. Deus escolhe Gideão. Se você ler o capítulo de número 6, você vai ver que Gideão duvidava. Gideão tinha dúvida da capacidade dele de estar à frente do exército de Deus. Gideão tinha dúvida da capacidade dele de estar à frente daquele exército. Está no capítulo 6. Gideão faz prova de Deus. Gideão pede ao Senhor prova, para ele entender de fato a garantia de Deus. Para ele entender que Deus sim estaria com ele. Gideão busca Deus, busca aprovação, busca provar a Deus para ter essa garantia. Então Gideão obedece e começa a reunir todo o exército. Gideão obedece à voz de Deus e começa a reunir o exército que iria enfrentar os midianitas. E ele reúne 32 mil soldados. Ele reúne 32 mil soldados. Só que quando ele reúne esses soldados, Deus fala com ele: não, Gideão, tem muita gente aí. Tem muita gente. Eu preciso reduzir esse número. Porque você, com essa quantidade toda de soldado, vocês irão vencer e vão ficar se gloriando. Não, foi a minha mão. Eu venci. E aí Deus fala a Gideão: Gideão, fala para o teu povo, quem for medroso, que pode ir embora. Avise aos medrosos que pode ir embora. E quantos foram embora que o texto diz? 22 mil soldados foram embora. 22 mil soldados. Sabe o que eu aprendo nessa palavra? Nesse começo, que daqui a pouco eu vou começar a pregar. Eu entendo que o medo pode fazer com que a gente não confie no Senhor. E aqueles 10 mil que ficaram, pode ser que até eles estavam com medo. A Bíblia não diz. A Bíblia não diz que eles permaneceram com medo. Disse dos 22 mil que foram embora. Esses 22 mil estavam com medo. Mas dos 10 mil a Bíblia não fala. Mas eu acredito que havia sim alguns ainda que estavam com medo, mas confiavam no Senhor. Tinha confiança em quem tinha chamado. Tinha confiança em quem estava à frente. Tenha confiança, queridos. Mesmo em meio ao medo. Porque às vezes o medo virá. Mas o Deus que nós servimos lança fora todo o medo. Foram 10 mil soldados que ficaram. Diga isso, 10 mil. 10 mil soldados ficaram. E aí Deus olha para os 10 mil soldados e fala: Gideão, ainda tem muita gente. E eu imagino Gideão: Senhor, mas já era 32. Já foram 22. Só tenho 10. Ainda tem muita gente? Quantos será que vão ficar? Eu imagino que naquele momento ali, até mesmo de Gideão, possa ter tido um certo medo. Mas ele confiava. Ele confiava em quem o chamou. Porque a palavra diz que Deus o escolheu. Então, se ele escolheu, pode confiar. E Gideão confiava.
Então desses 10 mil, Deus ainda falou: Gideão, tem muita gente ainda. Leve o povo para beber água. Leve todo mundo para beber água. Aqueles que beberem água desesperadamente, como um cão, esses você separa. Esses você separa. E aqueles que se curvarem e beberem água, é esse povo que vai contigo. É um povo que estava atento às circunstâncias. Porque a palavra diz que eles se abaixaram para beber água e beberam água assim, ó. Prestando atenção no que estava acontecendo. E aí Deus falou: são esses. Mas quantos sobraram? 300. 300 sobraram. Porque Deus tinha um plano para aqueles 300. Deus tinha um plano para a humanidade, para que através dessa palavra ele pudesse mostrar a intenção dele. Aprender com esses 300. E Deus disse a Gideão: esses 300 vão ser suficientes para a batalha contra os midianitas. Fique tranquilo, Gideão, esses 300 vão ser o suficiente. E agora eu começo a pregar. Eu quero falar sobre a intenção de Deus por trás dessa separação. Qual era o plano de Deus para esses 300? Refletir sobre essa intenção de Deus de separar esses 300. A primeira coisa que Deus queria mostrar é que Ele é capaz de alcançar a vitória, independente do número de soldados. Ele é capaz de alcançar a vitória, independente dos recursos humanos. Você acha que os seus recursos humanos é que vai fazer com que você vença as batalhas do dia a dia? Não é a sua força. Não é o seu recurso. O seu recurso é limitado. Mas o nosso Deus é um Deus ilimitado. O seu recurso é limitado. Mas Deus é um Deus ilimitado. Deus estava querendo mostrar para o povo que precisava confiar. Que verdadeiramente precisava confiar que Ele era ilimitado. Que sim, Deus daria vitória para o povo de Israel contra os midianitas. Deus daria a vitória. A vitória já estava certa. Mas não com os recursos humanos. Não com os recursos que eles tinham. Mas eram os recursos de Deus. E eu quero dizer para você esta manhã: não se limite aos seus recursos. Não ache que você é autossuficiente. Não ache que com as suas forças somente você vai vencer. Você sim precisa se esforçar. Mas confie que o Deus ilimitado vai estar com você. Há um Deus ilimitado que está com a gente. A todo momento Ele está com a gente. A partir dessa palavra, eu entendo também a vinda de Jesus como Filho de Deus. Ele veio nos mostrar que Ele é ilimitado. Ele veio nos mostrar que é através dele que nós conseguiremos vencer. Aquele povo de Israel precisava naquele momento de uma palavra, precisava daquele momento de alguma ação que pudesse trazer a confiança. Deus usou aqueles 300. Hoje é o Senhor Jesus em nossas vidas. É o Senhor Jesus na sua vida. Então tenha certeza que o Jesus ilimitado está na sua limitação. O Jesus ilimitado, Ele está na sua limitação. E as batalhas virão. Os midianitas virão. Dificuldades virão.
Não é porque nós somos filhos, não é porque nós temos um relacionamento com Deus que estaremos isentos das batalhas. Mas nós temos um Jesus que é ilimitado. Temos um Jesus em nossas vidas que é ilimitado. Então, se faltar recurso para você, busque a presença do Senhor. Quantos estão me ouvindo? Digam glória a Deus. Segundo, Deus estava ensinando a Gideão e ao povo de Israel que a vitória não vem através de estratégias humanas. Deus estava ensinando ao povo de Israel que eles iriam sim vencer, mas não com as suas próprias estratégias. Havia um plano de Deus, justamente para que o povo não pudesse se gloriar, justamente para que eles pudessem entender que não eram as suas estratégias, não eram as suas forças, mas viria por meio de uma intervenção sobrenatural. Intervenção sobrenatural. Precisamos ter estratégias? Sim, diga sim. Precisamos sim ter estratégias. Precisamos sim fazer planos. Mas os nossos planos precisam estar alinhados com os planos de Deus. Porque os planos dele são muito maiores do que os nossos. Faça sim estratégias. Alinhe essas estratégias com o plano de Deus. E tenha certeza, haverá intervenção sobrenatural para a sua vida. Estratégia de Deus. Deus mostrava ao povo de Israel que dependesse da sua estratégia, dependesse do seu plano, e que eles aguardassem uma intervenção divina. Aqueles 300, os 300 que batalharam, pode ser que eles batalharam com medo. A Bíblia não diz. O que nós lemos, voltando ao começo desse capítulo, é que 22 mil soldados foram embora porque estavam com medo. Mas ele não diz do restante dos soldados o que aconteceu. Nós sabemos que eles venceram com a intervenção de Deus, com o recurso ilimitado de Deus. Eles venceram. Mas será que eles também não estavam com medo? Será que eles também não estavam apreensivos? Deus mostrava ao povo que eles precisavam entender que quando estão alinhados com a sua vontade, mesmo nas batalhas, mesmo nas guerras, mesmo nas dificuldades, a vitória virá. Intenção de Deus. O Senhor, Ele pode fazer maravilhas, mesmo com os nossos recursos ilimitados. Deixa eu te dizer uma coisa, e profetizar na sua vida, que o seu recurso limitado alcance a sobrenatural de Deus, e que vire um recurso ilimitado na presença do Senhor, e que venham as batalhas, venham as dificuldades, mas a vitória também virá. Que nesta manhã, o seu recurso limitado, através da vida de Jesus, possa se tornar um recurso ilimitado. Quem acredita nessa palavra? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Os nossos recursos vão se tornar ilimitados quando alinhamos a nossa vontade com o Senhor. Intenção de Deus para as nossas vidas. Depois disso, essa separação revela o caráter de Deus. Revela o poder de Deus. Revela que o Senhor é um Deus do impossível. Ele revela sim que há uma transformação.
O Senhor mostra aos israelitas que eles poderiam pensar que estavam fracos, mas com Ele, eles se tornariam fortes. Deus queria mostrar ao povo de Israel que mesmo eles pensando que estavam fracos, Ele iria transformar essa fraqueza em força. Quando eu penso que eu estou fraco, eu sou forte. Quando penso que estou fraco, eu sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eram 300 soldados. A Bíblia não fala quantos soldados haviam nos midianitas. O texto que nós lemos não fala a quantidade de soldados midianitas que Israel enfrentou. A Bíblia não fala. 32 mil soldados, Gideão poderia achar que estava muito bem, que certamente ele iria vencer. Com 10 mil, ele deve ter começado a pensar. Mas com os 300, Deus mostrou a ele quem havia o chamado. Gideão entendeu naquele momento que aquela fraqueza, aquela aparente fraqueza, seria transformada em uma fortaleza na presença de Deus. Aquela fraqueza estava se transformando em uma fortaleza na presença de Deus. Às vezes acontece isso com a gente. No nosso dia a dia, as nossas batalhas contra os midianitas. A gente acha que os nossos recursos vão fazer com que a gente vença. A gente acha que com as nossas estratégias vai fazer com que a gente consiga passar sobre aquele obstáculo. E aí a gente acha que, não, a gente é fraco mesmo. Eu não vou conseguir. Mas essa manhã é uma manhã para a gente transformar a nossa mente. Transformar a mente para que a gente consiga alcançar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo disse isso a Romanos. Faça essa transformação da vossa mente, para que você possa experimentar, para que você possa usufruir, para que você possa usar dessa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muitas vezes nos parecemos com esses 300 soldados, não acreditando que a vitória virá. Muito de nós, e eu me incluo nisso, muitas vezes nós não acreditamos que a vitória virá. Nos parecemos com esses 300 soldados, achando que vai ser o meu recurso, achando que o meu recurso limitado é que vai me dar vitória, achando que a minha estratégia é que vai me dar vitória, achando que mesmo eu não tendo o Deus impossível, das causas impossíveis, eu vou conseguir vencer. Mas não vamos conseguir. Precisamos sim ter recursos. Precisamos ter recurso. À medida que você busca a presença do Senhor, os recursos começam a vir. Deus só vai fazer alguma coisa através de você se você tiver algo para entregar para Ele, para que Ele possa fazer. A multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus não fez aparecer num passe de mágica os pães e os peixes. Havia alguém. Tinha alguém que estava com recurso. O jovem estava ali com aquele recurso. E ele confiou. Confiou em quem estava ali. Ele sabia quem era Jesus. E o que ele fez?
entregou o seu recurso limitado para um Deus ilimitado. E Jesus deu graça, repartiu e os discípulos multiplicaram. Recurso. Tenha recurso, para que essa limitação do seu recurso na mão de Jesus vire ilimitado. Ele não vai conseguir fazer alguma coisa se você não tiver nada para entregar para Ele. Tenha algo em mãos. Tenha recurso para entregar para Jesus. E tenha certeza que Ele vai transformar esta limitação, esse recurso limitado, em recursos ilimitados para a sua vida. Assim como a estratégia. Havia um plano de Deus para Israel. Eles tinham estratégia. Faça estratégia. Faça planos. Porque Provérbios vai dizer, Salomão disse, que os planos é do homem. Mas a última palavra é de Deus. Os planos são do homem. Nós precisamos fazer planos. Nós precisamos montar estratégias. Ninguém vai construir um prédio sem antes montar uma estratégia de como aquele prédio vai ser construído. Se eu vou ter recurso, quanto tempo vai durar? Ao final daquele prédio construído, o que eu vou fazer com ele? Vai ser moradia? Vai ser um prédio comercial? Estratégia. Gideão tinha estratégia, mas a estratégia dele era de 32 mil soldados. E Deus falou, não é essa a minha estratégia. Não é essa. Vai tirando, vai limpando. Não, isso aqui não. Vai ser assim com vocês, vai ser assim comigo. Quando eu monto uma estratégia, Deus vem mostrando. Isso aqui sim, meu filho, está alinhado comigo. Isso aqui não está. Isso aqui está alinhado comigo. Não, meu filho, isso aqui não está. E não se espante quando Jesus falar assim com você. Quando Deus falar assim com você. Olha, meu filho, esse plano está lindo. Mas isso aqui não. Isso aqui não. Isso aqui também não. Porque não é a minha vontade. Não é o que eu quero para você. É o que você quer para você. E você não precisa disso. Porque muitas vezes Deus vai nos dar o que a gente precisa, não o que a gente quer. Mas Ele pode dar o que a gente quer? Claro que pode. Os desejos do teu coração, o Senhor vai ouvir, se estiver alinhado com a sua vontade. Faça estratégias. Monte planos. Mas seja como Gideão. Deixe que o Senhor assine essa estratégia. Deixe que o Senhor faça uma revisão desse plano. Faça uma revisão dessa estratégia. E tenha certeza que a vitória é certa, em nome de Jesus. E aí Gideão termina, Deus termina com Gideão falando dessa impossibilidade dele. Os 300, aos olhos humanos, sim, de fato, seria impossível vencer. Seria impossível. As batalhas naqueles tempos eram de milhares e milhares de soldados. Gideão reuniu 32 mil soldados. 32 mil. Quantos soldados os midianitas devem ter também se reunido? Aos olhos humanos, 300 soldados. Impossível vencer. Impossível. Mas como nós temos aprendido, o possível nós fazemos. E o impossível, Deus vai fazer. O Senhor queria mostrar para Gideão. Tudo bem, Gideão? É sim, aos teus olhos. Aos olhos humanos, é sim, impossível somente com 300 você ganhar uma batalha.
É impossível você ganhar uma batalha somente com esta quantidade de soldados. Mas tenha certeza que eu estou contigo, Gideão. Eu estou contigo, Gideão. Igreja do Senhor, Ele está conosco. Se nós achamos que não é possível, os nossos olhos humanos não é possível, para Deus não existe isso. Para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Que essa palavra possa ter ido ao encontro do seu coração essa manhã. Que nós possamos ter entendido dos nossos recursos limitados, da nossa limitação, muitas vezes, numa estratégia de achar que aquela batalha, aos meus olhos, não será vencida. Mas que haja entendimento dos céus para as nossas vidas. Que há sim recursos limitados, mas Deus transforma em ilimitação. Que há sim, muitas vezes aos nossos olhos, nenhuma possibilidade de vencer, mas nós servimos um Deus que é um Deus impossível. Que as nossas estratégias, muitas vezes, pode fazer com que a gente mude o caminho, mude o percurso, mas coloque as suas estratégias na mão de Deus. E tenha certeza que você, alinhando a sua vontade com a vontade do Pai, pode vir qualquer batalha, nós iremos vencer. Assim como Jesus venceu. Deus mostrou os 300 com Gideão. E depois mostrou para a humanidade. Deus mostrou os 300 com Gideão para Israel. Depois veio Deus e mostrou Jesus para a humanidade. Deus mostrou a Israel os 300 com Gideão. Mas Deus mostrou Jesus para a humanidade. Se coloque de pé, em nome de Jesus.